Vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 17, a partir do versículo de número 1. Hoje eu quero trazer ao teu coração, cada dia eu vou perguntando para Deus: Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para esse dia? O que o Senhor deseja falar conosco? E Deus tem trabalhado na sequência dessas palavras. E enquanto a Daiane pregava ontem, Deus foi trazendo à minha memória um texto extremamente importante, que hoje talvez eu vou mostrar para você nesse texto uma visão diferente do que você já viu até agora. Então eu quero pedir a você para abrir o coração e principalmente que você possa dizer que ele cresça. Para ele crescer, eu quero que você entenda, ele é Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele, Jesus, realmente é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E como a palavra que nós ouvimos no momento pray, basta apenas uma palavra, só uma palavra dele, uma palavra, e realmente a coisa acontece. Isso já é uma demonstração muito clara do que aconteceu lá no Gênesis, quando ele libera a palavra, ou uma frase, dizendo, por exemplo, haja luz, só isso. E quando ele libera a palavra, eu fico imaginando o universo em movimento, a terra em movimento, por uma palavra, por uma frase liberada por ele. E às vezes nós imaginamos que realmente é através da nossa vida que ele vai crescer. Não, ele já é Senhor, ele já é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos exércitos. Ele mesmo disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Tudo, ele disse, está nas minhas mãos. Todo o poder, toda a autoridade está em minhas mãos. O que ele quer nos ensinar? O que quer nos mostrar? Quando João disse assim, que ele cresça e que eu o quê? Diminua. A gente precisa observar uma coisa interessante. Ele disse: olha, se você quiser vir a mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. O que mais? Toma a tua cruz e segue. Na verdade, o que João estava dizendo e o que nós precisamos entender é que quando nós falamos que ele cresça, é exatamente na nossa vida, de uma forma individual, porque só eu ou você podemos permitir que isso aconteça. É o livre-arbítrio. Se nós não permitirmos, ele não vai crescer na nossa vida, porque Deus nunca tirou da gente o livre-arbítrio. Então, por exemplo, existem pessoas que dia a dia Jesus está crescendo na vida dessa pessoa. Existem outros que na verdade ele está paralisado, não está crescendo, não houve um avanço do crescimento de Jesus na vida dessa pessoa. Ou vamos mudar um pouquinho para você entender isso melhor. Existem pessoas que áreas da sua vida Jesus está crescendo, outras áreas Jesus não está crescendo. Porque nós temos várias áreas da nossa vida e nós precisamos entender
que ele precisa crescer como um todo, em todas as áreas da nossa vida. Ele precisa mesmo crescer como um todo, em todas as áreas da nossa vida. Por isso ele diz: é necessário que você negue a si mesmo, em todas as áreas da nossa vida. O nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, os nossos pensamentos, o que eu acho, ok, tem que só diminuir, mas diminuir mesmo. Quanto mais o eu diminuir, mais Jesus vai crescer. Por isso tudo que Deus está falando para nós esses dias está ligado muito a um processo, e o processo do crescimento dele na nossa vida, que está muito ligado ao projeto de Deus para a nossa vida, ao projeto de Deus para a nossa existência. Ele diz: olha, se alguém quiser salvar a sua vida, ele tem que perdê-la. Se você quer salvar a tua vida, você precisa perder a tua vida. Porque se você perder a sua vida, você vai salvar a tua vida. Está dizendo, se você diminuir, se você for diminuindo o eu, automaticamente você vai ganhar aquilo que na verdade é o projeto de Deus, que é a plenitude de Deus para a nossa vida. Nós estamos no processo, nenhum de nós ainda alcançamos a plenitude de Deus para a nossa vida. Mas já parou para pensar se no dia a dia o eu diminua, a minha vontade, a tua vontade diminua, e Deus, Jesus, a sua palavra, a ação do Espírito Santo fluindo dentro de nós, porque para que isso aconteça, é necessário que o rio de água viva flua na nossa vida. Por isso que a gente está falando, e hoje a gente vai orar. E essa oração, em primeiro lugar, é por mim mesmo, é por minha própria vida. Em primeiro lugar, é por mim mesmo. Por isso nós estamos motivando você a entrar num processo de oração de 100 dias, a tal ponto que isso se torne um hábito na tua vida. Isso começa para você mesmo. O resto é uma consequência da sua evolução no relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus. O resto é uma consequência. A presença de Deus na tua vida, a presença de Deus fará grande diferença. E os resultados naturalmente vão acontecer. As respostas vão acontecer. E como foi ministrado, os anjos vão trabalhar. Porque a presença de Deus faz a grande diferença. Por isso é muito importante que eu entenda que para Jesus crescer, não é em relação ao mundo, não é porque eu estou pregando o Evangelho e as pessoas estão sendo salvas. A base não é isso. A base, ela é individual. Você pode notar que João diz que eu diminua e que ele cresça. Não está falando no macro, está falando no individual. Então isso é uma decisão pessoal de cada um de nós. É uma decisão minha, é uma decisão sua. E por isso o próprio Jesus disse: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e o quê? E humilde de coração.
Por isso o texto que nós vamos mostrar para você tem muito a ver com mansidão e humildade, mas tem muito a ver com crescimento, o crescimento de Jesus na nossa vida. E se você quer fazer a diferença, é necessário que Ele cresça na tua vida. Nós não podemos fazer um projeto de vida apenas pensando na casa, no carro, no emprego, na promoção, no passar o concurso, ou qualquer outra necessidade. Nós temos que fazer um projeto de vida de tal forma que a gente possa verdadeiramente dizer: Senhor, eu quero cada vez mais viver o projeto do Senhor, os pensamentos do Senhor para a minha vida, os caminhos do Senhor, como diz o salmista, que Deus com os seus próprios passos, Ele abriu um caminho para nós. E se vier à tua memória, você vai notar uma coisa interessante. Deus pega José, abre um caminho para ele, até realmente o ponto alto do projeto de Deus para a sua vida. E durante todo o caminho, ele enfrentou várias situações, muitas situações, como eu mostrei, mas Deus era com José. Quando Jesus cresce na nossa vida, cada vez que Ele cresce mais na nossa vida, a gente pode contemplar a presença dEle, o cuidado dEle. A gente começa a entender o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o agir de Deus. Por isso, Jesus praticamente dá uma lição aos seus discípulos. Porque muitas vezes a questão é: quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é? 3 anos e meio de treinamento, de discipulado, eles ainda não haviam entendido isso. E havia uma batalha interna por cargo, por posição, por se sentir o maior, por se sentir o melhor. E Jesus olha para eles e diz assim: não é nada disso, vocês não estão entendendo até agora. Vocês não estão compreendendo. E Jesus dá uma lição a eles. Jesus estava dizendo para eles: olha, você não está entendendo. O que precisa acontecer é que vocês precisam diminuir. Então nós precisamos aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde. Ele é manso e humilde de coração. Então acompanhe o texto para você entender. Hoje eu quero trazer ao teu coração esse tema essa palavra com o tema saber fazer para ser. Diga comigo assim: saber fazer para ser. Olha só que coisa interessante, olha o que diz o texto. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que coisa linda, gente. Vai guardando isso. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor. Dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos darei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Diga glória a Deus. Quem crê que a presença de Deus está na tua vida, está neste lugar, celebre a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Olha só, Jesus sabia, como Ele é o alfa e o ômega, como Ele é o princípio e Ele é o fim. Jesus sabia realmente qual era o projeto. Jesus sabia por que Ele estava ali. Jesus tinha consciência do projeto. A primeira coisa que eu quero que você guarde em seu coração: Ele tinha consciência, Ele sabia qual era o projeto, Ele abraçou o projeto, Ele mergulhou no projeto do Pai para Ele. Mas é tão interessante, o projeto não era por causa dele, o projeto era para outros. O projeto é para que outros fossem abençoados. A gente precisa entender uma coisa muito importante: nós devemos ser tão ligados a Deus, tão íntimos de Deus, tão próximos de Deus, cheios da presença dEle, vivendo o projeto dEle, para que verdadeiramente nós nos tornemos bênção na vida de outras pessoas. Então é muito mais do que a gente está ligado a ser bênção na vida de outras pessoas. Então Jesus sabia do projeto. E a segunda coisa que Jesus sabia, Ele sabia quem Ele era. Uma das coisas que nós precisamos guardar no nosso coração, nós precisamos ter uma noção, uma visão clara de quem nós somos. E nós não podemos permitir que ninguém, que o inferno tire da nossa vida a visão de quem nós somos.
Nós precisamos entender isso no nosso coração. E tudo que o diabo quer é que a gente perca a visão de quem nós somos. Mas nós precisamos ter uma visão muito clara de quem nós somos. Com Jesus tinha, ele diz: olha, eu sei quem sou. Eu sei que eu vim do Pai. Eu sei que eu vou voltar para o Pai. Eu sei quem sou. E é tão interessante que quando Jesus começa o ministério, a primeira coisa que o Pai faz é reafirmar a sua identidade. E Jesus nunca se esqueceu da sua identidade. O que o Pai disse lá no Jordão? Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Não, eu acho que você também não entendeu. Então deixa eu explicar melhor. Que Deus amou o mundo, Deus chamou de tal maneira. Eu vou repetir: Deus chamou de tal maneira, Deus chamou de tal forma. Alô, independente do que os outros pensam ou falam, saiba quem você é. Você é filho amado. O preço pago por você foi muito alto. Não sei o que teus pais falaram, não sei o que você ouviu na sua história de vida, não sei o que disseram para você, mas Deus nesta manhã está dizendo para você, Deus está falando para você qual é a sua identidade. Você é filho amado de Deus. Eu quero que você jamais se esqueça disso. Nós somos filhos amados de Deus, então nós vamos saber quem nós somos. Precisamos saber do projeto de Deus para a nossa vida e nos rendermos 100% a esse projeto, mergulharmos nesse projeto. E ouça bem, Jesus continua chamando a atenção, e Jesus diz claramente que o Pai havia depositado, ele também sabia que o Pai havia depositado realmente todas as coisas em suas mãos. Se a gente observar uma coisa interessante, diz a palavra, o próprio texto diz, que Jesus amou os seus até o fim. Ele sabia que era o filho amado, ele estava tão cheio de amor, e uma pessoa só pode dar o que ela tem. Ninguém pode lhe dar o que ela não tem. Ela só pode dar o que ela tem. Jesus estava tão cheio de amor que Jesus amou os seus até o fim. Jesus poderia ter desistido de qualquer um deles ali, que deram muito trabalho para Jesus. Deram muito trabalho. Jesus poderia ter desistido deles. Mas quem tem amor, quem está cheio do amor de Deus, só tem uma coisa para dar. O que é, gente? Amor. Quem não tem o amor não pode dar amor. Eu só posso oferecer alguma coisa para você se eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso oferecer. E o texto diz que Jesus os amou até o fim. Jesus os amou de uma forma muito especial. Jesus cuidou deles, Jesus protegeu eles. A tal ponto que ele diz um dia assim, Pedro, o diabo queria se andar com você, mas eu intercedi por você, eu roguei por você. Olha a grandeza do amor de Jesus. E por isso ele chama a atenção dizendo: escuta, tudo me foi entregue pelo meu Pai nas minhas mãos. E automaticamente eu sei quem eu sou. Eu tenho convicção de quem eu sou. E Jesus agora, depois de falar, Jesus vai para a prática. Ele começa a agir, para que eles pudessem entender
porque talvez só pelas palavras eles não conseguiam entender. Jesus vai para a prática. Jesus precisava dar uma lição neles, uma lição de amor, para que verdadeiramente eles pudessem ser o que Deus queria que eles fossem. Então Jesus vai, depois de liberar a palavra, Jesus vai para a prática, porque muitas vezes a pessoa visualizando, vendo, tendo alguma coisa acontecendo, então automaticamente ela vai entender isso melhor. E o texto diz, olha o que diz, o versículo de número 4, diz o texto que Jesus levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, a túnica, aquilo que o identificava como Senhor, como mestre, como rabi, ele tira isso. Olha só o exemplo que Jesus dá. Ele tira a túnica que o identificava como rabi, como mestre, e simplesmente, o que ele faz? Ele troca isso por uma toalha. Ele troca isso por uma toalha. E a gente precisa entender o que quer nos ensinar hoje. Diz na sequência, versículo 5, depois ele colocou água numa bacia. Ele colocou água numa bacia. E ele fez uma coisa. Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Cristian, me ajuda aqui, por favor. Escuta só. Os seus discípulos, fica aqui, por favor, senta aqui. Os seus discípulos estavam lá. Jesus precisava dar uma lição para eles, ensinar para eles o que significa, na verdade, que ele cresça e que a gente diminua. Jesus tira essa túnica de Senhor e Mestre e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Escuta bem. E ele foi lavando um por um e foi enxugando os pés dos seus discípulos. Foi enxugando os pés de cada um deles, até o momento que ele chegou para lavar os pés de Simão Pedro. Vamos entender agora. Você tem noção como estavam os pés de Pedro ou dos outros? Você tem noção? Por exemplo, nós caminhamos nas ruas de Jerusalém. Imagina aqueles dias, os animais passando, e imagina defecando nas ruas, e eles desviando, aquela coisa toda, terra, poeira, desculpe a linguagem, e merda. Quem está me entendendo, gente? Você imagina como estavam os pés dos discípulos, como estavam os pés de Pedro. Aí Jesus vai lavar os pés de todos eles até chegar em Pedro. Aí Pedro olha para Jesus e diz: opa, o senhor não vai lavar meus pés não, de jeito nenhum, que isso? Aí Jesus disse: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você precisa entender o que ele está dizendo agora. Aí Pedro, eufórico, todo atirado, ele diz: então Senhor, lava tudo, pode dar um banho em mim, eu quero ter parte com o Senhor. Aí Jesus: olha, você não precisa, você já está limpo pela palavra. A única coisa que precisa acontecer é que você está numa trajetória, e na trajetória você pode sujar os seus pés. Você já está limpo, mas
você andou e os seus pés não estão limpos. Por isso eu estou lavando os seus pés. Agora, o que a gente precisa observar, uma coisa interessante. Para Jesus lavar os pés de Pedro, ele não fez isso, não vai cair não. Ele não fez isso. Ele é Senhor e Mestre. Para lavar os pés de Pedro, o que ele fez, gente? Você pode observar que o Christian está olhando para mim de cima a baixo. Você pode observar. Quando eu estou vendo isso aqui, eu estou lembrando, a pastora está operada e ela não pode se abaixar. E eu todo dia tenho que me abaixar para ela. Eu tenho que lavar os pés dela, gente. Todos os dias eu estou lá. Agora quem manda lá de verdade é ela, viu, gente? Então, todos os dias. E simplesmente, não, você não está entendendo. Aquele que é Senhor e Mestre. Eu estou falando dele. Ele simplesmente, ele se abaixa para lavar os pés. Lavou dos 11, agora estava lavando os pés de quem? De Pedro. Imagina como é que estava aquela água depois de lavar dos 11, né? Pensa bem, ele lava os pés. Depois de lavar, ele enxuga os pés. Ok. Aí Deus falou comigo algo importantíssimo, que eu quero que você guarde em seu coração. Às vezes a gente pensa que essa mensagem fala só do servir. Quando eu lavo os pés é porque eu estou servindo alguém. Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo ontem? Falou assim, que lavar os pés é amar. Lavar os pés é cuidar uns dos outros. Eu quero que você entenda. Por exemplo, na jornada que nós estamos vivendo, hoje mesmo está perguntando como é que está a irmã Irene, como é que está fulano de tal. Vi ali a Tirineia entrando. Deus sabe da luta que essa família enfrenta e tantos outros. Fico observando a pastora lá, está lá numa de repouso, mas todo tempo, bem, como é que está falando de tal, como é que está falando de tal, ela está lá, cuidando. Gente, lavar os pés é cuidar uns dos outros. Lavar os pés é amar uns aos outros. Eu quero que você nunca se esqueça disso. Os pés de Pedro estavam sujos, dos demais estavam sujos. E quantos, na verdade, na jornada da vida, ou é sujeira, é a doença, é um problema, é uma luta, é uma adversidade, é um problema emocional, uma fragilidade espiritual. O que a gente tem que fazer? O que, gente? Cuidar uns dos outros. Como nós precisamos ter isso no nosso coração. Aí imagina Jesus, santo, perfeito, Senhor, mas Ele desce para lavar os pés de Pedro.
para lavar os pés de todos, porque todos nós, diariamente na jornada da vida, a gente pega alguma poeira, alguma sujeira nos pés. Eu tive algum tempo um câncer de próstata, era uma sujeira nos meus pés. Eu quero que você entenda, todos nós em algum momento enfrentamos isso, alguma situação. E se eu perguntar para você aqui, eu duvido se tem alguém que não está enfrentando algum problema na vida, alguma situação. Só que nós temos que lavar os pés uns dos outros, ajudar uns aos outros. Não é só servir, estar lá com uma placa, ou servir como intercessor, como diácono, ou servir no Kids, ou no Gourmet, ou na mídia. É muito mais do que isso. É o cuidado, é o amor. E cada um dentro daquilo que nós podemos fazer, dentro da nossa realidade. Eu conversava com alguém antes do culto, falou: pastor, nossa, eu estou numa situação tão complicada, o que eu faço? Olha, se você acha que esse é o caminho, faça, e vamos te cobrir de oração, porque tem coisas que a gente pode fazer, e tem coisas que a gente só pode o que, gente? Orar. Então é muito importante. Jesus nos dá uma lição claramente. Imagina Pedro olhando para Jesus, lavando os seus pés. O amor, o cuidado. Aí Jesus chama a atenção. Vamos aplaudir o Christian, por favor. Obrigado, Christian. Olha só. Olha o que Jesus disse. Ele diz claramente: versículo de número 13, ele diz assim: vós me chamais de mestre e senhor. Ok, vocês falam muito bem, eu sou. Eu sou. Talvez a gente não tenha noção do amor de Deus. O eu sou se inclina para nos abençoar. O eu sou se inclina para nos limpar. O eu sou se inclina para nos libertar. O eu sou se inclina para mudar a nossa história. O eu sou se inclina para lavar todos os nossos pecados. Você está entendendo? Aquele que era, que é e que há de vir, ele se inclina. Ele disse: na verdade vocês dizem que eu sou Senhor e eu sou mestre. Então quer dizer para vocês: eu sou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o Jeová Jiré, eu sou o Jeová Tzidkenu, eu sou o Jeová Samá, eu sou o Jeová em outras palavras, eu sou o seu provedor, eu sou o teu pastor, eu sou a tua justiça. E ele começa a falar um monte de coisas. Eu sou. Eu sou. Imagina a gente diante do eu sou. Quem somos nós? E ele diz claramente, o versículo 14: ora, se eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. O que ele está falando? Está falando de cuidado, está falando de amor. Como a gente precisa
eu e você precisamos crescer no cuidado. Eu e você precisamos crescer no amor. Todos nós. É um processo. Cada vez que você tiver uma oportunidade para amar, ame. Manifesta o amor. Manifesta o cuidado. Sabe, fico olhando para nosso ministério de ação espiritual. Eu fico olhando, que lindo, gente. Hoje elas nem conseguem atender o tanto de gente. Eu falo assim, o que seria de mim se não fosse ação espiritual em relação às visitas às irmãs pessoas estão doentes, as irmãs que muitas vezes nem vêm mais à igreja, mas alguém ama, vai lá no nosso nome, no nome da igreja. Quando elas chegam lá, somos nós que estamos sendo representados. Como nós precisamos aprender com Ele. Ele diz, como eu fiz, faça uns para com os outros. Aí olha só o que diz o versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Levanta a tua mão e diga assim: Espírito Santo, me ajuda a cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. Versículo 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Diz, olha, vocês não são maiores do que eu. Vocês foram enviados, vocês não são maiores do que eu. Eu dei o exemplo. O eu sou deu o exemplo. O eu sou se curvou e deu o exemplo. Aí ele diz, olha só versículo 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Alô, você quer ser bem-aventurado? Quer ser mais íntimo de Deus? Ele diz, se você sabe e você faz, você é. Vou repetir. Se você sabe, fica de pé por favor, me ajuda aí com o tempo. Se você sabe, você faz, e Deus está nos ensinando hoje. Você sabe e você faz, então você é. Mas se eu sei e não faço, o meu eu continua grande demais. Se eu sei e não faço, então nós não somos. Mas se eu sei e eu faço, eu desço como Jesus desceu. Eu, na verdade, desço como Jesus desceu, para amar, para cuidar, para abençoar, para lavar. Se eu desço, então você se torna realmente o que Deus te chamou para ser. E Deus te chamou para amar. Deus te chamou para cuidar. Deus te chamou para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Deus te chamou para abraçar pessoas. Deus te chamou para que você salve outros. Deus te perdoou para que você, perdoado, perdoe outros. Deus te curou para que através da tua vida outros sejam curados. Deus te chamou, Ele agiu na tua vida, então resta a cada um de nós ser o que Ele quer que nós sejamos. E se nós formos o que Ele quer que nós sejamos, levanta a tua mão e diga: eu sou bem-aventurado. Então celebre o eu sou de toda a tua vida, de todo o teu coração. Feche os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus nós estamos na tua presença e declaramos, ó Deus, o teu amor sobre a vida dos teus filhos. Nos ajuda
ó Espírito Santo, a fluir dentro de nós essa capacidade para cuidar, para amar, ó Deus, e aquilo que nós podemos fazer, que possamos estender as mãos. Aquilo que nós não podemos fazer, só o Senhor pode. Então, ó Pai, eu oro e apresento a Ti, ó Deus, a vida dos Teus filhos, e que cada um de nós venhamos diminuir, e que o Senhor cresça, dia após dia. Nós clamamos e suplicamos a Ti, de toda a nossa vida, de todo o nosso coração, que eu possa diminuir, e que o Senhor possa crescer. Por isso nós queremos declarar a bondade de Deus. Diga comigo: Deus é bom. Todos os dias, Ele é bom.